não é terapeuta. A pessoa que fez 10 cursos e não atendeu, ela não é terapeuta. Você precisa ser o principal cliente da sua ferramenta. Ou aquele hipnoterapeuta que fala que não funciona pra mim porque eu sou resistente. Mas Eu não acho como a que minha funciona. própria comida, Mas eu né? quero vender a minha Mas comida. eu vou abrir um restaurante. Se você é uma pessoa de ROI positivo, independente dos ambientes que você frequenta, você vai extrair ROI positivo. É aquilo que eu falei, que adianta ser o melhor terapeuta se ninguém sabe que você é terapeuta. Não serve pra nada. O que serve 10 cursos se você não coloca em prática? Sabe, é melhor aquela pessoa que tem uma única formação, que vai lá, coloca em prática, atende, já tem O resultado. que a Sami de hoje falaria pra Sami que estava começando lá atrás? Muito bem, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast do Instituto Kurihara. Meu nome é Diogo Kurihara Eu sou a Samara Kurihara. e hoje a gente vai falar sobre o que a gente faria se a gente estivesse começando do zero na hipnoterapia. Se a gente tivesse acabado, imagina só, você acabou de fazer uma formação. O que a Sami de hoje falaria para a Sami que estava começando lá atrás, assim que concluiu uma formação de hipnoterapia? Relembrando tudo que eu fiz, analisando hoje com o conhecimento que eu tenho, eu acho que eu não falaria pra fazer nada diferente do que fez. Até pelo momento que tava, né, e tudo mais, eu acho que foi muito assertiva todos os movimentos que fez ali no consultório. Então eu acho que até vai ser bem fácil, igual a gente falou, né, vai ser totalmente no flow, porque a gente tinha esse tema de conteúdo, mas a gente não tinha estruturado o conteúdo pra passar, justamente por isso, porque é algo que a gente já fez, não é? Eu sou a pessoa que não era terapeuta, não tinha consultório, não tinha resultado, fiz a formação e fiz dar certo. Para as pessoas conhecerem um pouco mais, né, sobre um pouco da sua trajetória, em que ano que você começou na hipnoterapia e o que você fazia antes de ser hipnoterapeuta? Eu acho que é legal a gente falar um pouco sobre isso, porque mostra que qualquer um pode iniciar e criar uma trajetória ali de sucesso na hipnoterapia. Sim, eu me formei e comecei a atender em 2020, bem na época da pandemia, aí no alto da pandemia, né? Comecinho de 2020 ali que eu comecei a minha formação. Acho que mais ou menos um ano antes, talvez 2019 já me interessava muito, desde antes eu já me interessava muito por terapias em geral. E aí eu estudava outras técnicas, assim, mas nada com o objetivo de atender. Era mais de participar de grupos, então tinha amigas que atendia com reiki, barra de axis, e aí eu fui me interessando, então eu fazia alguns cursos ali, mas não era nada com o intuito de ser profissional naquilo. Até porque eu era muito insegura. Então em 2019, pra eu fazer um vídeo, ou pra eu vender alguma coisa, pra eu conseguir precificar alguma coisa, era impossível. Até tinha algumas pessoas, Sam, eu vi que você fez tal curso, me atende? Atendo, quanto? Não, te atendo de graça. Não, Sam, eu quero pagar. R$30 eu te atendo. Eu até tinha algumas colegas, não, Samara, você tem que cobrar mais, vale pelo menos 150, terapia e não sei o quê. Mas pra mim era inviável. Se eu volto um pouquinho antes, trabalhei já em loja, trabalhei em escritórios, né, trabalhava em várias situações assim, mas sempre CLT, e quando eu trabalhei em loja, que eu até vendia, não era uma venda de um produto ou serviço que eu tinha que ir atrás do cliente, né, era uma loja, então os clientes vinham buscando aquilo, então era muito mais fácil, você apresentava o produto, né, e ali então acontecia a venda. Então era uma venda totalmente diferente de eu vender o meu produto, o meu serviço. Então nessa hora batia uma insegurança grande. Você sofria vendas, você não vendia, porque as pessoas chegavam já com o intuito de comprar na loja e você só tirava o pedido. Então, tirava pedido. Você não fazia vendas ativas, você sofria as vendas ali. Tipo, o cliente entrava, fazia o pedido, vendia, era isso. E era produto também. Eu acho que hoje tem uma grande diferença quando você vende algo que é um serviço, que a pessoa não tem como ir lá e pegar. Não é palpável, Não é palpável, como um produto numa loja que a pessoa chega, vê, pega, olha. Então, a mente humana, no geral, não é palpável, não é tangível, né? Então 2019 pra mim era algo muito distante, assim, se eu pensasse, não dá pra viver de hipnoterapia. E em 2019 também você tinha os cursos, né? Você dava os treinamentos já na área de marketing, e aí eu te auxiliava. Então eu ficava muito mais no off ali, na organização dos treinamentos, né? Verificando essa parte dessa parte mais off, mas eu não... Se eu for pensar assim, olhando 2019, acho que a Sami que foi em 2019, olhasse pra Sami de hoje, ela não reconheceria. Tipo, ela ia falar, não tem como isso aí ter acontecido. Você não imaginava que você chegaria onde você chegou hoje. Não. Eu acho que dá pra dar um duplo clique no que você fazia antes, né? Porque você falou que você trabalhou em loja, em atendimento, mas acho que dá pra ser mais específico, né? Você trabalhou como manicure. Já. Por um tempo. A gente já saiu pra vender de porta em porta bolo no pote. Sim, e era sem glúten. Sem glúten. Você já trabalhou em telemarketing. A parte meu de telemarketing não era venda, era saque. Pra atender reclamação mesmo, ficava o tempo todo lá, meu Deus. É cliente que liga pra reclamar, pra cancelar a linha telefônica. Trabalhou como auxiliar de cabeleireira também, né? Sim.
que era meu sonho. Nossa, quando mais nova assim, eu falei, não, eu vou me tornar cabeleireira, vou trabalhar, vou ter um salão durante muito tempo. E eu lembro que foi muito legal quando eu consegui trabalhar foi final de 2014 para 2015 que eu consegui trabalhar no salão. E eu achei que ia ser uau. E aí quando eu fui para trabalhar naquilo, Deus, socorro, não era isso não. Aí, mas eu acho que eu fiquei alguns meses como auxiliar. Mas você acha que, olhando hoje, você acha que essas experiências anteriores, por mais que pareça que não tem nada a ver com o que você faz hoje, você vê que de alguma forma isso contribuiu ou não, assim, para o que você faz hoje? Eu acho que sim, porque eu acho que eu nunca fui uma pessoa. Bati o martelo assim uma vez e falei assim, não, é isso, eu vou fazer isso pro resto da minha vida. Tanto que eu lembro do ensino médio, quando falou assim, tem que decidir o que você vai fazer na faculdade. E a minha irmã já tava estudando pra ser engenheira, meu irmão já tinha falado também o que. Eu falei, não quero esse rolê. Eu não consigo me imaginar como a única possibilidade que eu tenho que definir e fazer o resto da vida. Então eu acho que isso foi muito válido, porque, eu tinha muita vontade de trabalhar com salão. Fui lá e trabalhei. Vi que não era aquilo, né? Não foi de tudo ruim. Tinha a parte legal, mas tinha as partes que não era legal e não quis continuar. Já teve a parte que eu queria, sim, trabalhar com a questão de cozinha, né? Eu amo cozinhar e eu queria fazer disso ser uma profissão. Então, eu acho que ter feito o teste, eu acho que me mostrou o caminho. Eu acho que se eu cheguei onde eu cheguei e tô fazendo o que eu faço hoje, é porque eu nunca falei não pras oportunidades e pras possibilidades. Descobriu coisas que você não queria fazer. E até nessa época também tinha a questão da necessidade mesmo, né? Porque durante muito tempo eu fiz CLT, eu precisava de salário. O curso de manicure foi um curso que eu fui atrás pra eu poder fazer, pra eu poder trabalhar no meu tempo. As lojas, né? O telemarketing foi porque eu precisava do trabalho. Mas eu acho que, por exemplo, no telemarketing eu desenvolvi muito a questão da minha comunicação, porque eu ficava ali no telefone o tempo todo. Então, isso eu vejo que me ajudou. Na parte da loja, igual eu falei, não era uma venda ativa, era uma venda de tirar pedido. Mas mesmo assim, me ajudou a desenvolver um pouco na parte de vendas. De forma diferente, mas foi uma experiência ali que eu tive. E eu acho que serviu também pra me mostrar, não é esse caminho também que eu quero continuar. Pra descobrir o que vai funcionar pra gente, a gente tem que passar pelas coisas que não vai. Eu acho que tem sim pessoas que crescem com o sonho e quando faz é aquilo mesmo, mas eu não acho que isso seja um padrão pra todo mundo. Tanto que eu vejo muita gente frustrada porque vai lá, faz uma faculdade, aí se vê na obrigação de trabalhar com aquilo porque já fez a faculdade. Imagina, você se preparou a vida inteira, fez lá uma faculdade de 4, 5 anos, aí você vai pro mercado de trabalho e você vai falar, putz, não é isso? E aí, o que você faz com 4, 5 anos da faculdade? Então, eu vejo muita gente que fica nisso e às vezes fica trabalhando em algo que não quer, porque acha que não tem a permissão de poder ir para outro caminho porque estudou para aquilo. Então, eu vejo Inclusive, muito isso. É um padrão, né? Que a gente vê muito. Tem muitas pessoas que se tornam terapeutas que antes eram de outras áreas. Sim. Advogados, engenheiros, arquitetos. E acaba indo por mais uma questão de identificação, talvez propósito, trabalhar com terapia. E até quando eu faço as reuniões, assim, com essas pessoas, né? Porque muitas ainda estão no trabalho, né? Começando a atender em horários livres, alguma coisa. E elas falam, não, eu quero fazer a transição de carreira porque eu quero realmente viver disso, porque isso aqui é algo que me completa. Isso aqui realmente é algo que me realiza. Isso aqui é algo que eu vejo realmente propósito. Né? Eu não tô feliz no que eu tô fazendo. Então, eu acho que tem muito disso. Então, eu acho que quando a gente se permite fazer isso, é um movimento muito bom. Então, eu acho que pra mim foi sempre muito válido. Legal. Então vamos imaginar essa pessoa que ela veio de outra área, né? Era CLT, fazia outra coisa da vida. Aí ela fez uma formação de hipnoterapia. Né? Vamos pensar nesse cenário dessa pessoa que está nos assistindo, talvez a maioria. Uhum. Ela fez a formação. O que eu vejo? Antes, ela não precisava prospectar clientes. De onde ela veio, né? Por mais que ela tenha trabalhado com outras áreas, talvez ela não precisava fazer uma prospecção ativa. Uhum. Os clientes vinham. Elas sofriam vendas. E a partir do momento que ela se torna um terapeuta, ela vai se deparar com a realidade que eu preciso de pessoas para atender. Como que essas pessoas, né, que fizeram ali a formação de hipnoterapia, elas podem conseguir ali os primeiros clientes dela? Porque assim, a pessoa que vem lá do CLT, por exemplo, ela não tem a mentalidade de vendas, ela não tem a mentalidade de prospecção, de captação de cliente. Sim. Ela simplesmente está acostumada, né, a no final do mês receber o salário. Uhum. E fazer o trabalho que tem que ser feito, sim, da melhor forma possível, mas ela faz o trabalho sem se preocupar com a parte da venda. Eu acho que esse que é o ponto principal. Né? Quando você se torna um profissional liberal, você precisa aprender a criar demanda para o seu serviço. Sim. Eu vou falar sobre isso, mas falando um pouco do que a gente fez, né, do que eu fiz. Como você já trabalhava com marketing, como você já fazia lançamento, como você já fazia esse tipo de captação de clientes para produtos, para serviços que você vendia, né, com seus sócios e o próprio curso que você tinha, eu acho que para mim eu tive uma facilidade ali de entender que
não ia ter cliente se eu não fizesse nada. Né? Você já vivia o marketing, né? Então, eu acho que isso foi um ponto que pra mim foi muito positivo na época, porque até antes de eu comprar o curso, né, foi uma coisa que a gente conversou. Você falou, não, eu sei fazer marketing pra vender outros produtos, a gente vai conseguir fazer pra vender pra você. Então, eu acho que antes de eu ir pra formação, foi isso da gente já entender que a gente teria que fazer algum movimento pra poder vender. E o que eu vejo hoje dos terapeutas, né, que às vezes se formam, e é o sonho, né? Nossa, não, porque eu quero atender. Só que eles estão focados só nisso, quero atender. Só que se você não pôr a venda primeiro, você não atende ninguém. A gente ouve muito, né? O meu sonho era só atender. Só atender. Não precisa fazer mais nada. Eu não queria ter que ficar vendendo, eu não queria ter que ficar divulgando. Mas Né? como? Gerir o negócio, não quero, né? Não quero ver a parte burocrática, a parte contábil, só quero atender. E aí eu até falo, né? Tipo, fazer só o que quer criança, né? E ainda assim os pais têm que fazer a criança fazer além daquilo, né? Então, eu acho que a gente se tornar um adulto que vai para uma profissão e a gente entender que não é fazer só a parte que a gente quer e saber que tem outras que, se a gente aprender a gostar, vai ajudar muito nesse movimento, eu acho que isso é um grande diferencial. Assim. Então, acho que o primeiro ponto, assim, para quem está começando, entender que você está iniciando uma profissão que você não vai apenas atender, você vai ter que aprender a fazer outras coisas, aprender outras habilidades. E quanto antes você entender isso, mais fácil fica de você poder também aprender essas habilidades. Porque, nunca estudei nada de venda, não sei vender, mas quero atender. Vai ter que estudar venda. Então, assim, o que fazer para começar a ter cliente? Quem acabou de se formar? Primeiro, entender que o cliente não vai sentar na sua frente para você atender ele do nada. Não vai cair cliente do céu, né? Não vai. Dentro da hipnoterapia, e isso eu tô falando, a gente tá... julho de 2026. Eu atendo desde 2020, né? Comecei a atender ali mais ou menos junho de 2020. 6 anos já. 6 anos. Já tive nesse meio do caminho alguns clientes que chegaram, tipo, bum. Sim, por quê? Vieram por indicação de clientes que eu já tinha atendido. Mas, fora isso, todos os outros clientes, eu tive que estar divulgando o meu trabalho e gerando valor para eles antes deles comprar. Então, acho que nem apenas para o hipnoterapeuta, mas para qualquer profissão. Que você vai querer trabalhar né, tipo, ter o seu negócio, né, seja a hipnoterapia ou outras terapias, né, eu acho que o que vai ter que fazer antes é isso, de se divulgar e vendas. E eu acho que teve uma coisa muito legal que eu fiz quando eu comecei, que foi inclusive você que me trouxe isso pra gente fazer, que foi, você vai começar o curso? A hora que você começar o curso, no primeiro dia, você já vai fazer conteúdo. Então, não foi assim, quando você se formar, quando você começar a atender, aí a gente pensa em estruturar algum conteúdo. Não. Você falou assim, quando você começar, tudo que você for aprendendo já tem que ser transformado em conteúdo. E na época eu nem gravava vídeo. Eu detestava a câmera, meu Deus. Nossa, era um parto, assim. Se eu tivesse que gravar um vídeo, eram umas 8 horas de gravação, 10 litros de choro, uns 2 dias de depressiva. Então eu não gravava. E eu acho que 2 coisas que a gente combinou até antes de eu começar o curso. Porque, gente, eu sofri pra começar, porque, né, como eu falei, antes eu fazia vários cursos, não com a intenção de ser profissional e atender, né, fazer outros cursos de outros tipos de técnicas terapêuticas. Mas quando eu fui pra hipnoterapia, era um valor de investimento alto. Não era um curso que dava pra eu, simplesmente investir porque eu quero fazer por fazer. Não, eu tinha que ter o retorno sobre aquilo. Então eu já encarei desde o início como um investimento. E se era um investimento, eu já tinha que pensar em estratégia de ter retorno. Porque tudo que a gente investe, a gente espera um retorno. Então, foi 2 coisas que a gente combinou antes de comprar e começar o curso. Que é, tudo que você for aprendendo, você já vai criando conteúdo. Seja por carrossel, seja por foto. E uma outra coisa era usar tudo que eu estava aprendendo para me desenvolver, para eu poder depois vender, para eu poder divulgar, para eu poder gravar vídeo. Então, eu tinha uma missão de usar a formação como uma mudança pessoal. Não apenas ir lá e fazer o curso e aprender a técnica para aplicar alguém. Não. Até eu lembro que você brincava, né? Acho que você fala até hoje, que eu entrava... Eu tive uma primeira parte, né, do curso online. Né? O curso que eu fiz, ele foi híbrido. Metade presencial, metade online. Até porque a gente estava na pandemia. E aí eu entrava no quarto, tinha ali 3, 4 horas de aula todos os dias. E eu entrava uma e saía. Aí o Diogo falou assim, não, você entra uma pessoa e você sai diferente. Porque eu falei, não, eu preciso gravar em mim tudo isso. Tudo isso, sobre o poder da mente, sobre como funciona, sobre o que é, por que eu não faço as coisas que eu faço, aonde que eu vou ter segurança, como que eu trabalho meu merecimento, o que eu tenho que ressignificar. Então eu fui internalizando tanto isso, fui me trabalhando tanto isso, que realmente, né, aí eu acho que esse foi uma das grandes chaves de mudança pra mim, e essa parte de começar a fazer o conteúdo. Então, eu ia lá e aprendi como que funciona a mente, consciente, subconsciente e inconsciente. Vai lá, faz um carrossel.
sobre cada tema. Então, já tinha 3 carrosséis, dava pra fazer mais um conteúdo de cada item. Então, assim, a início eu fui fazendo conteúdo. Então, eu comecei a postar. Na época, eu lembro que durante 1 mês ou 2 meses, eu postei conteúdo no feed todos os dias. E isso a gente ainda eu não tinha nem finalizado a formação, eu não tava atendendo, eu tava no meio do curso, mas eu já tava divulgando. E aí, começou a ter já algumas pessoas que viu alguns conteúdos. Eu lembro que teve uma pessoa que ela veio de São Paulo, e eu sou de Maringá, e ela me mandou mensagem, eu gostei muito do seu conteúdo, e eu quero fazer, né, como funciona? E eu falei pra ela, olha, eu ainda tô em formação, e então eu não me sinto ainda apta pra te atender. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma conversa, até porque eu queria treinar, né? A gente pode fazer uma conversa só para explicar um pouco mais. E aí, quando eu me formar, eu te atendo, ou eu te indico uma outra pessoa. E eu lembro que foi daí, eu fiz com ela a primeira consulta, né? Vamos dizer assim, que hoje eu chamo de primeira consulta do tratamento. E ela veio por conteúdos que a gente fez e a gente tinha começado a dar uma impulsionada. Então foi bem legal. E eu lembro que foi uma coisa bem que me marcou assim, porque depois que eu fiz a consulta com ela, eu ainda não podia atender, né? Porque teve ali a pandemia, então demorou para eu fazer o presencial e eu ainda não me sentia segura para realmente atender. E aí eu comentei com ela, olha, eu ainda não vou te atender, até porque no online eu não tenho confiança para fazer, mas eu tenho uma pessoa de São Paulo que eu te indico. E ela fez a consulta com essa pessoa, que já era terapeuta, e ela me mandou mensagem pra mim. Quando você se formar, que você for atender, você me avisa que eu ainda quero fazer com você. Ai, que massa. Ela não fez com a pessoa. Então, isso já me marcou muito, que eu falei, cara, acho que eu sei fazer isso. Isso acho que me deu uma segurança, assim. E eu lembro que depois eu fui pra São Paulo, quando eu fui fazer a minha formação, eu tava hospedada num hostel. E eu mandei pra ela, eu tô nessa situação, se você quiser vir aqui, eu te atendo. E ela foi, ela pagou a terapia e eu atendi ela dentro do quarto que eu tava hospedada. Que massa. E olha que interessante, né? Eu vejo que um dos pontos principais, assim, da maioria dos terapeutas que estão começando é a insegurança. Uhum. Você falou, você era uma pessoa super insegura. Muito. Você não queria cobrar, você não queria aparecer, você não queria gravar vídeo. Quando você teve esse voto de confiança dessa primeira pessoa, isso elevou um pouco o seu nível de segurança, né? Você falou, Sim, sim. Não, total. Porque ele me mostrou que, dá pra eu fazer, né? Eu acho que foi uma confirmação ali. E eu acho que até um pouco antes tinha sido, né, me trabalhar, né, fazer troca. Eu fiz muita troca com os colegas. Todas as dinâmicas que tinha que dava pra fazer, eu fazia. Eu fui tudo que dava. Fui pegando aquilo realmente, como eu falei, internalizando aquilo em mim. Eu falei, eu preciso ser uma pessoa diferente se eu quiser ter um resultado diferente. Porque senão não ia rolar. Até porque eu tinha me comprometido que eu ia devolver o dinheiro, né? Você tinha me emprestado o dinheiro pra formação e eu precisava pelo menos retornar aquele valor pra te devolver. Então, acho que isso também foi uma motivação. Uma grande motivação. E também eu lembro que, na época, eu tive uma monitora que foi a Pam. I love you, Pam. Que eu contratei ela como uma consulta. Eu falei, nossa, Você pagou. eu tô meio confusa aqui, eu não sei como fazer. E aí eu falei, dá um help. Ela falou assim, contrata minha consulta. E eu falei, nossa. Aí eu paguei a consulta, né? Ela já sabia que eu não ia pra terapia, mas eu paguei a consulta pra ter um horário com ela, pra naquele horário ela meio que me mostrar como ela atende. E aí é uma coisa que ela me ensinou que pra mim, assim, me marcou. E eu acho que foi uma das coisas que eu trouxe muito também, que eu uso até hoje, que eu tento sempre ensinar, que é você se importar de verdade com a pessoa. Porque eu acho que quando a gente se forma também, a gente é terapeuta ou qualquer outra, a gente quer muito fazer pela gente. Eu quero ser terapeuta. Eu quero atender. Eu quero ter um faturamento bom. Eu quero ter um negócio que cresce. E aí eu acho que naquilo dali eu fui aprendendo que se eu me colocar primeiro, eu ia dificultar mais as coisas. Então eu acho que quando eu entendi isso, que era primeiro entender que aquilo que eu estava fazendo era para servir alguém e que eu tinha que me importar genuinamente com aquele alguém e colocar isso primeiro, eu acho que isso mudou também. Porque eu acho que foi isso que eu fiz, né? Por exemplo, quando essa pessoa daí chegou para querer conversar comigo, eu não pensei em cobrar dela ou vender para ela. Claro que eu queria praticar, eu queria já bater o papo ali pra mostrar como que era, falar, porque pra mim isso era um treinamento, né? Foi muito genuíno da minha parte escutar ela, orientar, gerar valor. E realmente eu indiquei alguém que era uma pessoa que eu confiava de São Paulo. Né? Que eu confio ainda que estava em São Paulo. Mas ela não sentiu a mesma afinidade que ela teve como ela teve comigo. E por isso que ela preferiu esperar eu me formar pra fazer a terapia comigo. Então eu acho que isso... Eu acho que isso é uma das grandes questões, assim. Porque quando a gente tá fazendo, porque tem um boleto pra pagar, eu quero ser o melhor terapeuta, eu quero atender tantas vidas, eu quero fazer tanta coisa. Eu acho que quando a gente coloca muito peso no eu fazer, é sobre mim, eu acho que a gente perde um pouco dessa possibilidade de também fazer resultado. Acho que isso foi uma das coisas que eu aprendi também desde o começo e que me ajudou. Me ajudou a ter o resultado que eu tive em consultório que eu tenho até hoje. Você acha que isso, inclusive, pode ser um dos motivos de causar insegurança? A pessoa que está mais em si mesmada, preocupada com ela mesma do que se importando com o cliente que está na frente dela? Com certeza.
Até porque, se a pessoa tá fazendo muito por ela, Do tipo assim, ela precisa de e se eu aprovação. errar? Ai, né? Sabe essa preocupação? Eu acho que entra mais numa autocrítica, entra mais num, mas o que vão falar, e se eu errar, e se eu fizer, e se eu postar um conteúdo e alguém zoar. Então, eu acho que entra muito nisso, de não estar fazendo para ajudar o outro, mas estar fazendo para se provar que é bom. Eu acho que isso pode sim jogar contra, porque a gente tá o tempo todo esperando a aprovação, né? A pessoa que tá nessa situação, ela se importa mais com ela mesma do que com o cliente que tá na frente dela. Sim, eu acredito muito que é isso. E também eu acho que uma das coisas que, se eu fosse colocar em ordem, que seria a primeira coisa que mais gera insegurança, eu acho que é a pessoa paralisar e não entrar em movimento. Eu acho que eu vejo muito isso, né? Ou a pessoa faz um curso e fala assim, não, acho que eu não tô pronta, eu preciso de mais um. Ah, mas eu ainda não tô pronta pra atender. E até uma coisa que eu falo sempre, eu falo nas mentorias, já falei e vou repetir sempre. Você só vai estar pronta quando você atender. Porque qualquer curso só vai te fazer um aplicador de técnica. Você sai do curso aprendendo uma técnica, aprendendo uma estratégia terapêutica, né? Mas você só vai realmente se tornar terapeuta quando você vai pro jogo, quando você atende. Não adianta a pessoa ter 10 formações, ela tem lá o conhecimento, mas ela não é terapeuta, de Sim. verdade, né? Terapeuta se E, torna a partir do momento que ela atende as pessoas. e isso tem muito, muito, assim, a quantidade de terapeutas que aplica hoje para nossa mentoria. Tem um formulário que a pessoa preenche antes, né? Aí tá lá, qual a sua formação? Há quanto tempo você atende, qual o seu faturamento, qual estratégia você já usa, né? Tem um questionário lá pra pessoa preencher. Aí tem gente que fala assim, nossa, muitas, mais de 10, já perdi as contas. Beleza, tá tudo bem fazer vários cursos. Quer fazer vários cursos? O dinheiro é seu, faça, investe, né? Aí, ok, há quanto tempo atende? Não, ainda não comecei. Qual a lógica? Pra que serve 10 cursos se você não coloca em prática? Sabe, é melhor aquela pessoa que tem uma única formação, que vai lá, coloca em prática, atende, já tem resultado, do que uma pessoa que às vezes tem 10 cursos ou já até esqueceu, porque acha que isso que é importante, mas não entra no jogo. Não é terapeuta. A pessoa que fez 10 cursos e não atendeu, ela não é terapeuta. A pessoa que fez um curso e tá atendendo é muito mais terapeuta. Porque terapeuta na prática, não Ou é às um vezes curso. a pessoa que não fez nenhum curso, né? Sim. Mas já ajuda muitas pessoas ali de alguma forma, né, mais prática. Total, então, eu sinto isso. Daí, quando eu vou conversar com essas pessoas pra entender, é muito sobre isso. Não, mas é que eu fiz tal técnica, porque eu queria ter o meu método de atendimento, e aí eu não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Fica muito ali no Uma cabeção ali. obesidade mental que não serve pra nada, sabe? E aí você entra no perfil, tá com inteligência artificial, uma coisa que ninguém se identifica, na hora de ter resultado, não tem resultado nenhum. E aí tá preparando. Ah, e vai começar um próximo curso. Voltando, né, pro tema do podcast. O que a gente faria se a gente estivesse começando? Eu acho que a gente já passou por vários tópicos, vários pontos importantes aqui, né? Que é, de fato, a pessoa se comprometer a ir lá e executar, né? Inclusive, você falou que enquanto você estudava, você já ia produzindo conteúdo sobre aquilo que você estava aprendendo. Uhum. Existe um hack onde você pode aprender mais rápido, né? Os níveis ali de entendimento. Quando você só ouve, você tem um estímulo, né? Você aprende, você pega um percentual daquela informação. Quando você ouve e escreve, já aumenta o seu entendimento sobre aquele tema. Agora, o nível mais alto que realmente você acelera muito o aprendizado é quando você aprende e você já ensina. Sim, sim. Né? Então, essa é uma coisa que vocês podem implementar, uma coisa prática, né? Enquanto você está aprendendo, já vai contribuindo, já vai transbordando aquilo que você está aprendendo para as outras pessoas. Sim. Né? E eu acho que... Mais aprende é aquele que mais que ensina. Mais ensina. Eu acho que nesse movimento de fazer isso também, porque daí tem muita gente que vai ter a desculpa de, mas sabe o que é? Eu não tenho um bom celular pra gravar. Mas sabe o que é? Eu não consigo gravar vídeo, eu não sei fazer carrossel. E, gente, não é que eu sou mais inteligente que ninguém, mas uma coisa que eu sou é determinada a fazer o que eu tenho que fazer. Então, eu também não sabia fazer conteúdo. Vai contratar alguém? Eu não tinha dinheiro pra contratar alguém pra fazer meus conteúdos. E nem precisa, né? Dá pra começar com o celular. E aí eu aprendi. Então eu vejo isso muito também, que as pessoas ficam colocando, mas é que eu não tenho habilidades com tecnologia. Desenvolve habilidade. Você também não sabia atender, agora você sabe. Você não foi lá e fez um curso e aprendeu? Gente, o que tem no YouTube ensinando você a editar vídeo? Não, o que tem no YouTube ensinando você a usar um Canva pra fazer um carrossel? Essa semana mesmo você me mostrou uma funcionalidade do Instagram que ele já tá editando o seu vídeo sozinho, né? Edita sozinho. Então, assim, lá em 2020 não tinha inteligência artificial. Não dava pra era eu... muito mais difícil. Não dava pra eu pedir. Eu acho que não tinha CapCut. Não tinha. Então, Né? assim, na minha época... Ai, eu me sinto muito velha. Mas na minha época não tinha CapCut pra facilitar, não tinha IA pra eu ir lá e fazer o conteúdo, era na unha. Só que, e eu não sabia, eu não tinha essa habilidade.
Eu não era do marketing, assim, ou tinha feito cursos. Eu ficava no YouTube. Como que edita? Eu aprendi a usar uma das ferramentas que hoje eu acho que eu nem sei mais usar ela. Porque pra mim é uma das ferramentas mais complexas que tem de edição, que é o Premiere, né? Que é de edição profissional. Mas na época era o que o Diogo tinha. Então eu consegui usar do dele. Muito mais complexo que CapCut. E isso pros primeiros vídeos que eu fiz assim, nossa, gente, mas era horrível. Nossa, eu não sabia fazer, e ainda era em inglês. Meu entendimento de inglês é zero. Mas o que eu fazia? Ficava com o YouTube aberto. Como que faz isso? O que faz isso? Pra que serve essa função? Como que eu corto? Então, eu precisava colocar uma música. Como que eu coloco uma música num vídeo? E eu ficava perguntando tudo que eu precisava e ia fazendo. E hoje eu não sei mexer na ferramenta, porque faz muito tempo, ela era bem complexa. Mas não foi uma coisa que, não, eu não sei fazer, eu preciso ter alguém pra fazer, se eu não tenho ninguém pra fazer, eu não vou ter. Eu preciso ter o conteúdo? Eu preciso editar? Vou ter que fazer. Então, eu não acho que eu sou mais inteligente ou mais esperto que alguém. Eu acho que o ponto principal é você ter determinação, sabe? Ir lá e fazer. Não colocar desculpa. Se é o que você quer, vai lá e faz. Um outro ponto. Você falou que você fez, né, vários outros cursos antes. Só que esse curso que você fez, ele era mais caro. Uhum, sim. Você acha que o preço do curso, da formação que você paga, influencia no resultado também? Sim, sim, sim. Porque assim, né, se a gente falar do mercado tradicional, o que as pessoas estavam acostumadas, né? O que era o padrão? Você ir lá fazer uma faculdade, pagar 4, 5 anos de faculdade, um valor muito alto. Né? Se você for somar todo o valor das parcelas, sei lá, dá mais de 50 mil uma faculdade. Muito mais, eu acho. 50 mil deve ser por ano. E aí hoje, no mercado, existem, né, cursos R$ 97,00, um pacote de cursos. Né? Você acha que o preço que a pessoa paga na formação influencia? Total. Tanto que antes eu não atendia com as outras técnicas, porque eu pagava um preço barato. Se eu comprava um curso de R$ 200, como que eu ia vender uma consulta por R$ 200? Pelo menos pra mim, assim, é como se eu não tivesse permissão pra fazer aquilo. Eu acho que total. A mesma coisa. Como que você quer vender uma terapia por um preço maior se você nunca pagou uma terapia naquele preço? Então, eu acho que o valor que a gente investe... É incongruente, né? Então, eu acho que o valor que a gente investe tanto na formação quanto nas terapias que a gente passa gera a permissão que a gente precisa pra cobrar o valor que a gente quer cobrar. Eu acredito muito nisso. Então, se eu vou lá e compro um curso de hipnose... eu já vi curso de R$ 20, R$ 100... que te forma pra você ser hipnoterapeuta. E, sinceramente, hipnoterapeutas que vendem esse tipo de curso nem vem pro Impacto Massivo. Não quero. Não quero. Porque eu não confio no que aprendeu. Porque se o professor vendeu nesse preço é porque ele também não confia no que ele entrega. Porque se ele fosse bom, ele tava cobrando o preço que ele merece. Então, se ele tá cobrando isso, é o que ele merece pelo que ele tá entregando. Como uma pessoa que investe isso e aí depois ela quer cobrar R$ 1.000 numa terapia. Porque hoje, né, a hipnoterapia, eu acho que ela é a partir disso, pelo menos, né, 1.500 aí. Não tem sentido, não tem lógica. Querer que seu cliente pague um valor que você não aceita pagar. Eu acredito também que dinheiro é comprometimento. Sim. Quantos cursos que eu já comprei baratinho, li e-book de R$ 50, curso de R$ 100, que eu nem loguei na área de membros. A gente não faz. Né? Só aquela dopamina, opa, comprei, que gostoso. Mas acaba não consumindo. Né? E aí quando veio esse treinamento, que você pagou, na época acho que era mais de 10 mil, nessa formação, aí você se comprometeu de corpo e alma que você precisaria ir até o final ali, né? Sim. E fazer aquilo lá dar retorno. Eu tinha que ter o retorno né? do investimento. Tipo, no mínimo eu tinha que pagar. No mínimo. Né? Porque como que eu tô investindo 10 mil e não vou ter retorno? E outra, se eu tô investindo 10 mil, por que eu não vou poder cobrar um valor por aquilo? Né? Então, eu acho que sim. Eu acho que o valor que você investe está totalmente ligado ao valor que você pode cobrar. Olha só, então, tanto que você investe na sua formação, né? Já começa por aí um insight. Né, para a pessoa, às vezes ela fez alguma formação baratinha, não está comprometido verdadeiramente, né? Não está no nível de identidade, assim, não, agora eu sou terapeuta, agora eu vou atender. E quando ela se compromete mais, né, investe mais, dói no bolso, aí o comprometimento é maior, o resultado também é maior. Sim. E olha que interessante, né? Não falou nada ainda de marketing, de captação, a gente está falando muito de mentalidade, né? Sim. Você acha que as pessoas que... Dá para ter resultados sem ter tráfego pago, sem ter Google Meu Negócio, sem ter nada disso? Eu acredito muito que sim. Eu acho que... Nossa, não tinha nem percebido que a gente não tá falando da parte... Vamos entrar no jogo, né? Vamos pensar marketing. Embora a gente falou de conteúdo. A gente falou, assim, de você ensinar, de você produzir conteúdo, de você ir lá e fazer. Porque se você não fizer,
Como que as pessoas vão saber que você existe? Ah, eu sou o melhor terapeuta. Ninguém sabe. Então, assim, ó, não adianta de nada ser. Antes ser o pior terapeuta e todo mundo saber, tá? Mas não vamos entrar nisso. Mas ser o melhor terapeuta e estar trancado no seu quarto chorando porque você não consegue gravar um vídeo, não vai servir de nada pra ninguém. E, então, sim, essa parte é importante. Mas o que eu acho? Eu acho que se a pessoa, ela faz o básico, ela faz o mínimo, ela se divulga, ela vai em lugares, ela fala pras pessoas e, principalmente, ela tem a permissão pra poder divulgar, vender e cobrar, eu acho que impossível isso não atender, né? eu acho que isso gera mais resultado do que, me formei aqui, fiz um curso barato. Eu não confio muito na hipnoterapia, porque assim, eu mesmo nunca passei, porque eu acho que eu prefiro passar pelo psicólogo, que já eu faço terapia lá há 1 ano, eu confio mais nela. Mas eu fiz o curso porque eu quero atender. Aí eu vou contratar uma melhor empresa de marketing, vou contratar uma assistente que vende, e eu não vou ter resultado nenhum. Essa é a verdade. Você tocou num ponto sensível aí, polêmico também, né? Aquele hipnoterapeuta que fala que não funciona pra mim porque eu sou resistente. Gente, é engraçado. Eu sei que se você tá assistindo e você é hipnoterapeuta, às vezes você tá achando isso engraçado e falando, não é possível. Mas é. Existe essa pessoa existe. Essa Muitas. pessoa que ela acredita que a hipnoterapia não funciona pra ela, Porque ela é resistente, Porque ou ela é ela é o alecrim resistente. dourado. mas ela quer viver da hipnoterapia. É. E aí ela acha que se ela já veio muita gente assim. E aí, não, mas eu vejo que vocês geram resultado pra outros, eu quero pra mim. Não me joga essa responsabilidade, eu não gero resultado pra ninguém. Né? A gente tem uma estratégia que funciona se a pessoa tem condições de fazer resultado. Mas se ela não tem condições de ser terapeuta, a gente pode tentar fazer milagre. E tem, gente, dá até uma tristeza, mas eu já conversei com várias pessoas, vários terapeutas que fizeram lá o curso de formação. E aí eu pergunto, daí eu vejo que tem alguma demanda emocional na conversa mesmo, eu falo, tá, mas você já buscou fazer hipnoterapia? Ah, não, eu sou muito resistente. Eu falei, como assim? Primeiro, que se um hipnoterapeuta me fala que é resistente, eu já entendo que o curso que ele fez não presta, porque ele nem entendeu sobre isso. Porque não existe gente que é resistente à hipnose. Sim. Olha, já vai me dando um estresse. O que eu acho que é muito importante em qualquer área, não só na hipnoterapia, é o skin in the game. É a pele em jogo ali, sabe? É a mesma coisa de um professor de natação que nunca nadou querer ensinar alguém a nadar. Né? Como a gente já teve uma situação de uma pessoa... E por ser algo subjetivo, tem como. Porque a pessoa o professor de natação que nunca nadou, será que ele consegue ensinar uma pessoa a nadar se ele nunca nadou? Não sei, né? Agora, a mente, ela é completamente subjetiva. Então, é um caminho mais, vamos falar, aceitável, talvez. A pessoa só ter o conhecimento ali, mas não tem skin in the game e ensinar outras pessoas, né? Mas vamos lá, se... Uma pessoa que cozinha mal, fazer um curso de culinária, ensinar outras pessoas a cozinhar. É mais ou menos isso. É bem isso. Como? Tipo, não. Eu nunca passei pela hipnose porque eu não gosto. Eu não acho como que a minha funciona. própria comida. Mas eu né? quero vender a minha Mas comida. eu vou abrir um restaurante. Né? Olha só, essa foi boa, né? Não, eu lembro de uma história, gente. Uma vez entrou um terapeuta e essa pessoa chegou a participar de um curso com a gente. E era uma pessoa, assim, super gente boa, né? Tipo, era legal tudo. O papo com ela, assim, era legal quando ela entrou. E aí começou, só que, assim, zero resultado, não vendia, não tinha cliente. E vamos, faz. E aí a pessoa deu uma sumida, assim, ó. Tipo, sumiu. Eu falei, ué, o que aconteceu? E aí a gente mandava mensagem, o suporte tentava entrar em contato, a gente tentava, falou, não, vamos, né, o que tá acontecendo? Deixa a gente entender, deixa a gente ajudar. E aí eu lembro que a frase foi, não, vocês estão me cobrando demais. Chegou a falar pra mim que era por minha culpa, tava tendo crise de ansiedade, porque eu exigia um resultado que ele não estava pronto pra ter. Aí na minha cabeça já deu um tilt, porque que a pessoa entra numa mentoria que tem como objetivo ter resultado e faturamento, e ela não tá pronta pra ter. Nesse caso, você tava querendo mais o resultado dela do que ela mesma. E eu ficava em cima, vamos assistir aula de venda, vamos assistir isso aqui. E aí me veio que eu era culpada de estar numa crise de ansiedade por causa de ser cobrado. E aí eu já entendi, não sou eu, deve ser os papais que cobravam demais, então vai lá resolver seus BO. E eu lembro que eu fiz uma reunião, falei, não, vamos conversar, deixa eu tentar te ajudar, deixa eu tentar entender o que tá acontecendo. E eu trouxe esses pontos, olha, mas você já olhou pra isso na terapia, né? Porque talvez tenha algo por trás que tá te incomodando e aí você tá sentindo essa cobrança. Porque não tem nada a ver comigo. Você tá pagando, você tá investindo. Eu quero que você tenha retorno do seu investimento. E a resposta que veio era que estava sim fazendo terapia, mas com psicólogo, porque ele não confiava que a hipnoterapia poderia ajudar ele. Olha só. E aí, com a minha ficha. E aí, como que vende, né? Se eu não confio que a hipnoterapia pode me ajudar e eu não compro a hipnoterapia, que direito que eu tenho de vender pra alguém? Então, assim, congruência aqui, gente, é o principal. Você quer ser um bom terapeuta? Primeiro, passe por terapia. Você quer ser hipnoterapeuta?
passe por hipnoterapia. Você precisa ser o principal cliente da sua ferramenta. Ou essa aí. Anota essa, escreve essa. Repete. Você precisa ser o principal cliente da sua ferramenta. Se você vende hipnoterapia, você precisa ser um cliente de hipnoterapia. Ou. E eu acho que um ponto importante é que quando a gente faz formação, a gente é muito estimulado à troca, o que é muito bom. Porque realmente a gente lá na formação, a gente está aprendendo a técnica. Como que aplica? E se acontecer alguma coisa que sair do roteiro? O que eu faço? Então, eu acho que ter esses colegas que a gente faz troca, a gente já sai da formação tendo praticado, né? Numa formação aí, às vezes, tem 30, 40 pessoas. Imagina se você troca ali com 10, com 15. Você atende 15 pessoas. Você sai sabendo fazer. Como você também, eu não consigo gravar porque eu tenho medo de aparecer. Eu não consigo fazer porque eu tenho uma trava financeira. Eu não consigo não sei o quê. Vai lá, aproveita os colegas e trata. Identifica todos os BO e, você me atende? Que dia, que horas? Beleza. Eu acho que, então, essa troca é muito legal, mas eu acho que ir além dessa troca e começar a pagar pela terapia, eu acho que acelera mais o processo. Porque quando a gente também tá só naquela troca, é muito mais fácil. Não, eu troquei, mas é que ele não tava pronto ainda. E aí a gente vai dando desculpa pra não ter resolvido. Mas vai lá e paga. Porque se você pagar, você também aumenta seu comprometimento. Quero ver você aceitar fazer uma terapia com alguém, aí você não teve resultado e você ficou por essa mesmo e vai justificar que não teve. Não, você vai atrás, fala, fulano, não melhorou ainda não, vai de novo, vamos. Eu estimulo vocês a fazerem a troca. Eu acho que isso sim, né? Não é que, não é mais pra fazer troca. Não, façam muitas, né? Mas a partir do momento que vê, não, já estamos mais pro final do curso, já tá ficando muito bom, o terapeuta que me atende já é muito bom, paga. Vamos supor, você fez troca com 15 pessoas e teve um que você super se identificou, você achou que foi o melhor. Vai lá e fala, cara, quanto que você vai cobrar na sua terapia? Porque eu quero que você me atenda de novo, mas dessa vez eu quero te pagar. Eu acredito nisso. Eu acho que isso aí vai mudar completamente. E mesmo que o outro fale assim, entendi, não, mas então eu também tô precisando, você me atende. Não, então eu te pago e depois você me paga pelo preço que eu vou cobrar. E até a nosso próprio exemplo, hoje a gente tem uma mentoria para hipnoterapeutas, né? É uma mentoria que eu não julgo ser um investimento barato, mas uma das coisas, pelo que a gente entrega, é barato, né? Como não? Eu acho... Eu só vi você revirando os olhinhos, assim. Como? Mas... Eu acho insano o valor que a gente cobra. Pelo que entrega, sim, mas mas pra pessoa que tá pagando ali, né? A gente faz muito pelo propósito e acho que pra gente entender o negócio do terapeuta também, o quanto ele pode faturar e que tem os outros custos, né? Sim. Então, acho que a gente setou muito o nosso valor em relação a isso. O que eu queria falar o que aumentou a nossa permissão de cobrar mais caro também foi pagar mentorias mais caras do que a nossa. Sim, com certeza. Né? Eu acho que esse também vale para tudo. Se você quer ter uma mentoria mais cara, paga uma mentoria mais cara. Se você quer cobrar mais caro pela sua terapia, pague uma terapia mais cara. Sim, total. Até porque se a gente for pensar só esse ano, estamos em julho. Afinal, você é o cliente que você atrai, né? Sim. No final das contas. Só esse ano, se a gente for pensar o que a gente já pagou em mentorias, esse ano, né, tipo assim, de formações, cursos e tudo mais, eu acho que já passou do 100. Acho que tranquilamente passa do 100. Já passou? Sim. Já passou. Se a gente for pensar na mentoria que a gente tem do Vitor e o curso que a gente comprou do Marcos Marques, já dá o 100, fora os outros cursos. Não, então eu acho que realmente isso. Eu acho que... E acho que isso é que me traz a sensação do que o que a gente cobra é muito barato. Porque a gente participa de mentorias que a gente paga muito, muito mais do que o que a gente cobra, né? Que a gente paga ali 60 mil por ano. E com uma entrega que é muito boa, que ajudou a gente a escalar. Só que a entrega é 2 reuniões no mês. E não tem gravação. Então, assim, se eu não participei, se você não entrar no encontro, não tem a gravação pra você assistir aquele dia que você perdeu. Você perdeu, acabou. Né? Então, tem 2 encontros no mês. Se você não participar, você vai poder participar do outro. Se você tem uma dúvida pra fazer e der tempo, você faz. Se der o horário de terminar o encontro, você não faz e fica pro próximo. E ainda assim, a gente vê muito valor, tanto que é o 3º ano que a gente tá nesse grupo. E aí, agora vai pro impacto massivo. O quê? A gente tem 2 encontros no mês, fica gravado, a gente dá encontro extra, tem toda a metodologia, tem o suporte, tem o meu time fazendo a parte do tráfego, do edição de vídeo. Então, assim, a gente arrasta o terapeuta. E por que a gente tá no 3º ano e por que a gente vê valor? Porque eu acredito que a responsabilidade de extrair valor tá em nós. É nossa. É nossa. Sim. Se você é uma pessoa de ROI positivo, independente dos ambientes que você frequenta, você vai extrair ROI positivo. E o que seria ROI? Retorno sobre investimento. O ROI é o retorno sobre investimento, né? Você vai lá, investe num treinamento, numa formação, no evento, e você precisa ter o quê? O retorno daquele investimento que você fez. Uhum. Certo? Esse é o primeiro passo. Se você investe nas coisas sem
esperar ROI, aí também é um erro, né? Parte daí, esse primeiro ponto. E Extraia ROI daquilo que você investe e seja uma pessoa de ROI positivo. eu acho que é isso, é investir com a intenção de tirar o ROI e saber que é sua responsabilidade tirar o ROI daquilo. A gente nunca jogou a responsabilidade pro Vitor, do tipo, estou comprando a mentoria do Vitor e ele tem que me gerar um resultado. De todas as mentorias que a gente participou, né? A gente nunca foi de cobrar, porque realmente a gente vai com esse pensamento. Com esse pensamento. Porque esse negócio é meu e é eu que tenho que... Ele não vai fazer por mim. E essa é a mentalidade das pessoas que mais têm resultado nas mentorias. Sim. Todos os terapeutas que estão com a gente, os que têm mais resultado, assim, mais previsibilidade, é aquele que percebe que, opa, tá dando ruim aqui, eu preciso olhar pra alguma coisa. Sim, nossa, isso faz total diferença. E eu acho que isso vai em todas as camadas, porque isso vai pros nossos clientes. Se o meu cliente de hipnoterapia chegar, pagar pra eu atender ele, achando que é eu que vou gerar o resultado pra ele, ele não vai ter resultado. Então, o meu papel como hipnoterapeuta é entender que ele tá pagando pra eu guiar ele num processo terapêutico, mas que ele tem a responsabilidade na mudança. Porque se eu não fizer parte dele, eu é que não sou mágica, não vou tirar um coelho da cartola e pronto, os seus problemas estão resolvidos, né? Então, acho que em todas as camadas. E esse é outro ponto importante. Do terapeuta, o terapeuta, ele não transforma ninguém. Não. Ele oportuniza a transformação. Quem transforma é a própria pessoa. Mas aí vai dela, de se abrir para aquele processo e se permitir ser transformada ou ficar na resistência, né? É a mesma coisa do ROI. Se trata mais sobre o indivíduo do que o profissional que está intermediando. Sim, com certeza. E aí eu acho que a função principal do terapeuta é alinhar isso. Trazer a consciência, né, da responsabilidade dele dentro do processo. Eu acho que o resultado de um processo terapêutico está diretamente ligado ao quanto consegue alinhar isso com o cliente. Eu acho que o que deixa de gerar resultado anota essa aí que... é quando o cliente não entendeu. Pra mim é isso. Tanto que eu já tive caso de cliente que termina a terapia, vai embora e volta e fala assim, putz, não funcionou? Ele não entendeu alguma parte do processo. Eu sempre vou por esse caminho. Eu nunca vou, nossa, não funcionou a terapia. Nossa, então pra ele o que eu vou fazer? Qual técnica que eu vou utilizar? Vamos de novo. Não, primeiro eu vou conversar. Ou a pessoa que cai no chicotinho. Eu sou ruim, eu não presto. Não funciona. Não, beleza, você tá sentindo que não funcionou ainda? A gente fez o tratamento, tá sentindo que... Não, vem aqui, vamos conversar. Aí eu vou conversar tudo de novo, vou pegar a ficha lá de anamnese da primeira consulta, o que mudou, o que você entendeu, porque uma grande maioria das vezes é que ele não tinha entendido o que a gente estava fazendo ou qual que era a responsabilidade dele naquilo. Na grande maioria. E aí, às vezes, ele tem um entendimento assim, que fala, putz, não, fez sentido, só era isso. Não, tá tudo certo. E aí, se necessário, eu faço mais alguma coisa. Mas, geralmente, vai ser muito sobre isso. Então, o resultado do cliente está totalmente ligado ao que ele entende do processo. E eu acho que, né, para quem tá começando, uma das coisas principais é isso também, do chicotinho. A gente tem nossa, eu tenho que gerar o resultado pro cliente. Não tem que nada. Não é responsabilidade do terapeuta gerar o resultado do cliente. A responsabilidade do terapeuta é entregar o melhor que ele pode dentro daquilo que ele sabe fazer para conduzir o cliente a chegar naquele resultado. Ele pode influenciar. Mas decidir o resultado, não. Então, assim, eu acho que um ponto também que eu acho que eu aprendi rápido. Eu acho que isso foi uma das coisas que eu aprendi rápido, assim. Eu não sou responsável pelo resultado que o cliente vai ter. Eu sou responsável por entregar o meu melhor para que o cliente consiga ter o resultado que ele tá buscando ter. A minha parte é essa. E eu acho que eu sempre deixei isso muito claro pro cliente. Do cliente chegar e perguntar, mas você garante resultado? Não tem como. Porque depende mais de você do que de mim. Mas você fala também, eu vou dar o meu melhor. Eu falo pra... Da minha parte, pode esperar o meu 100%. Eu nem uso muito isso aí, porque, não sei, não encaixa muito comigo assim. Mas eu falo muito que eu sou um guia, que eu sou um GPS. Eu falo assim, você entra no carro, você tá dirigindo, o GPS pede pra você mudar pra direita, você continua reto, você vai chegar onde você colocou lá no GPS que você quer chegar? É a mesma coisa. Então, o GPS ele não tem o poder de mudar o volante, a não ser que seja um Tesla, né? Mas hipnoterapia não é um Tesla. Então, o GPS não muda o volante. Eu tô nesse lugar e quero chegar aqui. O Elon Musk, ele tá quebrando todas as frases de efeito, né? Porque antes falava, né? Foguete não dá ré. Agora dá. Elon Musk vai lá e faz o foguete dar ré. Agora o GPS não vira volante. Aí vai lá o Elon Musk e cria o Tesla. Então vamos pensar que a gente não é Tesla que eu estou falando, tá? Então eu falo pro cliente, porque o que é o meu objetivo ali com o cliente no alinhamento? Ele entender onde ele tá e onde ele quer chegar. E a partir disso, eu como terapeuta, se eu entendo que, através do que eu faço, eu consigo ajudar ele a chegar lá, eu sou o GPS. Então, imagina que ele entrou lá no Waze e colocou, quero chegar em tal lugar. O Waze vai falar, vai direita, vira esquerda, entra aqui, faz ali. Se o cliente não fizer a parte dele, o Waze vai continuar recalculando a rota, que é o que a gente faz no retorno. Recalculando a rota. Mas se o cliente continua, quero ir por aqui.
Esquece. É mais sobre a gente ir A junto. atitude de mudar a parte do cliente. E aí vem uma grande dúvida, que tem muita gente, mas Sami, como que eu vou vender se eu não posso prometer o resultado? Ah, se eu falar isso, mas a pessoa não quiser porque ela tá esperando o resultado. Eu acho que o principal aqui, a gente volta para aquilo que a gente falou da segurança. Eu acho que é o como eu falo, como eu conduzo o cliente, o como eu passo para ele que eu não tô prometendo o resultado, mas eu tô prometendo que eu vou entregar o meu melhor para que ele tenha o resultado se ele fizer a parte dele. E eu acho que a partir do momento que eu mostro para ele que eu sei fazer aquilo e que ele tem confiança em mim, ele confia que a gente vai fazer junto aquele resultado. E eu acho que isso é um dos pontos importantes, porque eu acredito muito que o resultado do cliente também está atrelado a quanto de expectativa ele tem sobre aquilo. Se ele tem uma expectativa, fala, não, cara, tenho certeza que eu vou fazer isso e vou melhorar porque meu irmão fez e melhorou. A crença dele já é que se ele fizer, ele vai melhorar. E eu acho que usar isso a nosso favor é um ponto muito importante quando a gente está atendendo. O principal ponto da venda de terapia, que diferencia a venda de, né, outros produtos, né, por exemplo, um e-commerce, produtos palpáveis, o que diferencia mais é o fator confiança da pessoa? Eu acho que sim. Eu acho que antes dele comprar a terapia, ele compra o terapeuta. A imagem do terapeuta vende, a forma que o terapeuta fala vende. Se a mensagem estiver com erro de português, tá vendendo ou tá desvendendo, né? Então, eu acho que tudo isso gera, sim, pro cliente, né? Ou a percepção se o cliente vai comprar ou não. Eu acho que é um conjunto de coisas, né? Porque é diferente, por exemplo, o cliente quer comprar uma garrafa, ele entra lá no site, pesquisa a garrafa e compra a garrafa. Agora o cliente quer comprar terapia, ele vai começar a pegar vários pontos. Opa, eu gostei, eu fui com a cara dessa pessoa. Olha, como ela me fala, me passa confiança. Esse relato que ela me trouxe, nossa, eu gostei. Nossa, ela me mostrou que se eu fizer, a gente pode ter esse resultado. É o que eu tô buscando. Então, eu acho que quando a gente tá vendendo algo que não é tangível, né? Eu acho que vai muito no empilhamento de coisas. Principalmente quando a gente fala da hipnoterapia que tem um alto valor, então eu acho que é a soma de tudo que vai gerar a percepção de valor para o cliente poder pagar o preço da terapia e se comprometer com aquilo. Bom, a gente falou de várias coisas. Vamos fazer uma recapitulação aqui? A gente falou? Vou pegar dos pontos principais, então. Sim, até pra gente finalizar aqui com assim, Sami, o que eu tenho que fazer então? Tô começando agora. Tô no curso. Né? Vamos primeiro assim, tô no curso. E depois finalizei o curso. Boa. Tá? Então, tô no curso. Pensa que o curso é um treinamento pra você, não é só pra você aprender a habilidade de atender. Então, usa tudo em você. Usar o curso para se transformar, para se lapidar, né? Então, assim, muita troca enquanto você tá no curso. E se você já sente confiança em alguém, já tá, né, dependendo aí do meados pro fim, que já tá pronto para atender, já vende e já paga pela terapia. Então, acho que esse é o principal. Então, durante o curso, você tá na formação, é para você se lapidar e sair dali um bom terapeuta, uma pessoa pronta para atender. Então, mas eu tenho insegurança. Não é outro curso que vai te dar segurança, é ser atendido. Eu não sei gravar vídeo. Não é outro curso que vai te ajudar a gravar vídeo. É você encarar a câmera e se tem alguma demanda emocional, tratar. Tá na formação? Não adianta nada fazer 10 terapias e não gravar nenhum vídeo também, né? Que a confiança de gravar vídeo não vai vir. Tem que ir lá e encarar a câmera também. E vai ter que fazer, mas não saiu bom. Faz 50. Todo saiu ruim? Pega o menos pior e posta. Um dia ele vai ficar bom. Eu acredito que tem duas formas de vencer um trauma. Que é sobre um forte impacto emocional, né? Que é a hipnoterapia. Ou sobre a exposição gradual para aquele medo. Ir lá e fazer, né? Eu tenho medo de altura. Começa a se expor aos pouquinhos vai aumentando, até que daqui a pouco você tá tranquilo. Sim. Né? Tenho medo de nadar. Inclusive, você tinha medo de entrar na água, né? E não foi com terapia, foi indo nadar. Exposição gradual ao medo. Que eu aprendi a nadar. A Sami, nas primeiras aulas de natação, ela ficava na bordinha da piscina, segurando, mergulhando a cabeça. Tirando a cabeça da água, mergulhando. Era mais rápido que isso, que era um pânico. Tipo assim, era... Nossa. Eu vou morrer. Exposição gradual, né? Eu vou morrer. E era pânico. E aí hoje... Eu tinha pânico de falar em público. Eu venci sobre um forte impacto emocional, porque minha primeira palestra já foi para um grande público, eu não tive escolha, né? Sim. E aí depois daquilo, tudo o resto ficou mais fácil. Sim, então é isso. Então, tá desconfortável gravar? Liga a câmera e grava. Grava 1, grava 10, grava 50, grava 100. Não é gravar, gravei 2 e nenhum ficou bom. Quer o quê? Quer que mamãe e papai vai lá, filha, tá tudo bem, você não precisa fazer isso. Não, eu gosto da técnica de jogar o chapéu do outro lado do muro. Como que é essa técnica? Você se compromete, de preferência em público, ou seja, joga o chapéu do outro lado do muro e depois você vai buscar. Vai ter que buscar, né? Dá um jeito de buscar. Coloca uma data, se comprometa em público, fala com alguém e vai buscar o chapéu. Joga alguma coisa mais importante que tem um preço maior, que daí você vai buscar, que às vezes um chapéu não... Joga o iPhone do outro lado do muro e vai buscar. Mas então, pra quem tá no curso, usar o curso como um treinamento mesmo, não é pra você estar aprendendo pra depois você aplicar em alguém, não. Aprende aquilo pra você internalizar, viver aquilo e você se transformar. Faz muita troca.
E tudo que você tá aprendendo já vai postando. Ai, mas Sam, eu ainda não sou terapeuta. Posta. Vai lá, faz conteúdo. Ah, aprendi como funciona a mente. Faz conteúdo. Dá pra fazer uns 50 conteúdos desse rolê. Durante a formação, dá pra você fazer 50 conteúdos é pouco. Nossa, veio uma objeção agora. Pesquei uma objeção aqui, ó. Ah, mas eu nem sou terapeuta, eu posso produzir conteúdo sobre terapia? Meu Deus, tem gente produzindo conteúdo sobre tanta coisa que não é nada. Até inclusive o Felca, né, que não é terapeuta também, ele fala muito sobre saúde mental, né? E você não vai estar se vendendo como terapeuta. Você não precisa pôr na sua bio, terapeuta, a gente só consulta. Não. Você vai estar fazendo conteúdo. E aí você pode colocar na bio, às vezes, terapeuta em informação. E aí você pode fazer um conteúdo de destaque. Estou em formação e já vou começar a trazer conteúdos que estão me ajudando e que possam ajudar outras pessoas também a terem insights, a terem mudança, a se conhecerem melhor. Então, assim, gente, tá aprendendo ali. Fez a aula de manhã, conteúdo à noite, entendeu? Fez o curso à noite, conteúdo de manhã. Pega um insight, tudo que você anotou. Quem tá fazendo curso ou já fez curso, tudo que você anotou, pega ali e transforma em conteúdo. Dá muito conteúdo. Nossa, só isso aí já resolveu a vida do terapeuta. Muito conteúdo. Porque, né, quando você se formar, as pessoas vão precisar confiar em você. Se você já tem conteúdo e já mostrou que você entendeu o que você sabe, vai ser mais fácil a pessoa comprar. Então, pra quem tá em formação, aproveitar muito nesse momento. Ah, não, já me formei. Tava pensando em outro curso. Antes de ir pra quem já se formou, eu acho que falar rapidinho sobre quem ainda tá escolhendo uma formação ou quem ainda pensa em fazer uma formação. Antes de se formar. Que é o nível 0 ali, né? Tô procurando uma formação. Faz uma boa formação. Nossa, eu acho que isso muda também o jogo, né? Escolha uma boa formação, uma formação, né, onde você vai se comprometer financeiramente, né? Um curso mais caro, assim, sendo bem direto falando, né? Uma boa formação. Aí sim, na pessoa que está se formando já vai produzindo conteúdo, já vai ali se trabalhando, se melhorando, se dedicando. E agora, quem acabou de se formar ou quem já tem formação e está querendo atender. Vamos lá, então, acabou de se formar. Gente, eu acho que uma das coisas que eu fiz no meu curso, que eu acho que me alavancou foi, durante o curso, a gente fez uma lista de pessoas que a gente já poderia terminar e atender. Porque eu acho que esse tempo de começar é o que vai ditar se você vai fazer ou não. Porque se você termina o curso e, nossa, agora eu preciso produzir conteúdo pra eu poder divulgar, pra eu atender. Aí passou 1 mês, aí passou 2 meses, aí passou 3 meses, aí passou 4 meses. Aí você já tá numa insegurança que fala, putz, não, eu não sei atender. Já esqueci o que eu aprendi. Não, mas antes de eu atender, eu vou fazer um outro curso. Você vai repetir o mesmo padrão, você vai fazer o mesmo ciclo. Você vai lá fazer outro curso, aí você vai se preparar pra depois, a hora que terminar eu começo. Aí vai, enrola 3 meses, 6 meses, dá insegurança, vai... Então, assim... Terminou, tá no final, assim, ó, tipo, termina agora. Pega a lista de pessoas que você pode atender. Lista de pessoas que você pode atender. Tipo, sai do curso, vai e atende. Atende, tem amigo que tá querendo? Atende. Tem marido? Atende. Tem parente? Atende. Sabe, lista pessoas que você já pode ir lá e atender em troca de um depoimento, às vezes num preço solidário, tipo, pra você entrar em ação. Eu acho que é a primeira coisa. Eu acho que isso vai determinar realmente você ter resultado. Então, terminou a formação recentemente, coloca em prática. Atende. Eu acho que esse é o principal, assim. O melhor dos mundos é você finalizar a formação e já ter cliente para atender. Sim. Esse é o melhor dos mundos. O legal é assim, ó, terminei hoje, amanhã eu tenho cliente. E eu acredito muito nisso. Quanto mais a pessoa procrastinar, mais ela demorar para de fato atender alguém, colocar aquela informação em prática, mais distante vai ser o sonho dela. Ela vai ficando do sonho de viver de terapia. Aí vai virando o caso que a gente falou, que deve fazendo 10 cursos, mas não atendeu ninguém porque não se sente preparado. E aí, às vezes, a pessoa já, não, mas eu já fiz 10 cursos, porque eu já tenho o meu método, porque eu já não sei o quê. E é aquilo que eu falei, que adianta ser o melhor terapeuta se ninguém sabe que você é terapeuta. Não serve pra nada. Então, assim, gente... Sami, mas eu acho que ainda não tô pronto. E não tá mesmo, se você acabou de se formar. Mas lembra que eu falei? Você só vai ser terapeuta quando você está atendendo. E você vai ficar pronto depois de atender muito. Então, no primeiro cliente, é claro que você não vai estar, tipo, nossa, eu já sou um ótimo terapeuta, eu já sei fazer tudo. Você não, você só fez a parte teórica do curso lá. E eu acho que é nessa hora que a gente aprende. É igual na faculdade, você sai da faculdade... E aí? Acontece muito, inclusive, com, né, pessoas que acabam de se formar na faculdade, ficar perdido também antes de se inserir no mercado de trabalho, né? Acontece muito. Porque você aprende lá um monte de coisa na faculdade, a hora que você vai trabalhar naquela área, não tem nada a ver com... Você tem que reaprender lá na empresa o que você vai fazer. Então, assim, é atender. É atender e depois de vários clientes que você atende, você vai começar a ficar bom, você vai pegar mais confiança. Então, eu acho que é isso, é ação. Então, pra mim, o terapeuta que já se formou, o que vai gerar resultado pra ele é ação. É não colocar desculpa. Mas eu não sei produzir conteúdo. YouTube tá aí pra isso. Não precisa nem de investir em curso.
Ah, mas eu não sei vender. Meu, o que tem de livro e vídeos de venda no YouTube, Sim. não precisa investir. Ah, mas eu não sei editar. Tem vídeo no YouTube ensinando a editar. E eu acho que esse é um perfil que nós dois a gente tem, que é o perfil de autodidata. A gente não sabe uma coisa, a gente vai atrás da informação, a gente aprende. É. Eu nem me considero autodidata, assim, porque... Acho que eu sou, às vezes eu acho que eu sou meio né? Mas é o que eu falei. Eu tenho que fazer, não tenho opção. Vou lá, vou aprender. Mas esse é o perfil do empreendedor. Eu tenho um lado meu que é meio não, né? Acho que é totalmente assim, preguiçoso. E aí eu acho que eu tenho uma habilidade, por causa de ser preguiçosa, que eu quero fazer de um jeito mais simples as coisas. Então eu vou conseguir facilitar todos os processos que eu tenho que fazer. Simplesmente porque eu quero terminar rápido pra eu, sei lá, fazer outra coisa. Isso é mais do que ser autodidata, porque eu sempre vou dar um jeito de fazer as coisas mais rápidas. Mas é isso, gente. Ah, não, mas eu não tenho habilidade nenhuma, eu não sou igual a Sam, eu não sou igual o Diogo, o que eu faço? Você chorar e reclamar não vai mudar. Então, assim, melhora. Tem uma estratégia que eu gosto muito, que eu uso muito, eu usei, né, para fazer transição, que foi, né, sair de CLT e empreender, que foi queimar a ponte. Né? E existe uma história de um general de guerra, onde ele desembarcou e ele tava com a tropa dele. Só que a tropa dele tava em menor número, se eu não me engano. Tinha lá um exército esperando eles, né, assim que eles chegaram. E aí, esse general, o que ele fez para aumentar as chances de vitória dele? Ele queimou, não foi nem a ponte, ele queimou o barco, né? Tem variações dessa história, né? Colocou fogo nos barcos e não tinha mais para onde voltar. Ou eles venciam, ou eles morriam. Não tinha como fugir da guerra. Não tinha como fugir. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Quanto mais dessa mentalidade você colocar na sua vida, por exemplo, não é ter um plano B, é fazer o plano A dar certo. Para mim, você ter um plano B ou um plano C, ele só vai tirar a energia do plano A. Então, não, vou fazer para ver se vai dar certo. Aí já falhou. Eu gosto muito disso. É fácil para dar certo. Ah, eu fiz um vídeo e não ficou legal. Faz até dar certo. Ah, mas eu gravei conteúdo, ninguém... Faz até dar. Muitas vezes as pessoas só mudam quando tem mais escolha, né? Quando não tem mais escolha. Sim. Infelizmente. Né? Pela dor. Uhum. Então, se você tem escolha ainda, faça essa escolha deliberadamente antes que seja tarde e você não tenha mais escolha. Aí vai ser pior. Então, e eu acho que é isso, sabe? E é muito legal que a gente realmente não chegou em falar de marketing, falar disso, porque eu realmente acho que isso vem depois, sabe? Tipo, não adianta você sair do curso e falar, não, então o que eu preciso é de marketing. Se você não fez tudo que a gente falou até agora, se você não tá pronto, não é o marketing que vai gerar resultado. É atitude, é comportamento. Né? Gente, eu falo às assim, vezes a pessoa, ela vai usar o marketing como procrastinação. Ou pra culpar alguém, né? Ou falar assim, não, eu preciso fazer antes meu Google Meu Negócio. Eu preciso fazer tal coisa antes. Site, eu preciso ter um site. Não, você não precisa ter um site. Ou contrata, não, mas eu contratei um gestor e ele não fez eu ter resultado. Aí eu contratei uma outra empresa e ela também não me ajudou a ter resultado. No fundo, às vezes é só você mesmo que não tá querendo ter resultado. E aí você precisa de alguém pra pôr a culpa. Falamos o que realmente precisa, assim. Né? Porque se você fizer isso, gente, o marketing ele vai vir pra alavancar. Né? Eu acho que eu posso comparar até aqui o marketing com a hipnoterapia. Não faz mágica. Não faz resultado sozinho. Se o cliente não fizer a parte dele, não tem como a gente ajudar. Né? E aí eu acho que depois disso, beleza, já atendi. Então eu saí do curso, já atendi. Tô pronto, consigo cobrar, porque eu paguei já pela terapia, eu sou cliente da minha ferramenta, eu confio nisso aqui, eu consigo atender. Aí sim, eu acho que vem a parte de crescimento. Aí investir em negócio. Porque daí você não vai se ver mais como um terapeuta. Aí ninguém te segura. Porque você vai encarar como um negócio, e a partir do momento que você tem um negócio, você vai precisar investir em marketing, você vai precisar investir em mentoria, você vai precisar investir em preparação para venda e tudo mais. Aí eu acho que é um momento. Só que nisso você já tá tendo retorno, porque é uma máquina que gira. Se você fez a parte de antes... amplifica. Não é assim, nossa, então eu tenho que ter um custo com muita coisa. Não, gente, é investimento. Tudo que a gente considera investimento não é custo, tem retorno. A mentoria Impacto Massivo, que a gente, né, ajuda os terapeutas a terem resultado, a terem um negócio que fazem resultado, não é um custo. Porque se a pessoa paga a mentoria e ela aprende a fazer 10, 15, 20 mil por mês, que, tipo assim, ela consegue fazer num mês o que ela pagaria na mentoria pra estar um ano, isso não é um custo. E muita gente hoje Faz em um mês
né? Ele paga 1 ano de mentoria em um mês. Ou até 2 anos. Tem gente que paga 2 anos de mentoria Impacto verdade. Massivo em 1 mês. 2 anos. Usando a estratégia... 24 meses de mentoria com um único mês de faturamento. Usando a estratégia que a gente tem. E, então, eu vejo muito que não é um custo. Né? Então, tem muita gente que fala assim, nossa, mas me apertou aqui, eu vou ter que cortar um custo e um custo mais alto é o marketing. Não entendeu nada do jogo, porque marketing não é custo. Né? Marketing é investimento, mas aí, mentorias, isso, pessoa, formações, é investimento. Só que você precisa ter a base. Você tem que estar pronto para você tirar ROI. Eu acho que é isso. Ó, marketing ele amplifica. Imagina, sabe a multiplicação? Na matemática tem a multiplicação. Se você multiplica 0 por 1000, quanto que dá? 0. Dá 0. Então, se você anota 0, não adianta ter o melhor marketing do mundo. Não, vai amplificar 0. Agora, se você for 10, aí você voa. Né? Por isso que a gente falou hoje é o mais importante. É a base, é a estrutura. Depois que você tem isso aqui, o marketing ele vai amplificar muito mais. Total. É. Não, eu acho que a gente passou bem Fechamos? aqui. Acho que se você tá começando e fizer o que a gente falou aqui, ó, não tem erro, tá? Não tem erro. Não tem como não ter resultado. E se você já fez tudo que a gente falou aqui, já dei check, né? Tudo que você falou aí, dei check, então você já está pronto para o Impacto Massivo. Isso aí. O Impacto Massivo é o nosso programa de aceleração para hipnoterapeutas. Hoje a gente tem, dentro do nosso grupo, um faturamento somado, tá? A gente já gerou isso dentro do grupo. Quase 30 milhões já de faturamento, 100% hipnoterapeutas. E eu acho importante também, quando a gente fala do faturamento, falar que isso não é com grande volume de alunos, até porque hoje dentro da mentoria a gente seleciona muito. Tem menos de 100. Tem menos de 100, né? Então, porque eu vejo muitos cursos aí que falam, nossa, meus alunos juntos já faturaram tantos milhões. Aí você vai ver a quantidade de alunos, você faz a conta... Milhares de alunos. E aí dá 5 mil por pessoa. Então, eu acho que tem tudo isso também. Então, quando a gente fala de 28 milhões, e a gente tem orgulho desse número, porque é o resultado somado dos nossos alunos, hoje a gente está com menos de 100 alunos na mentoria. E é um grupo, né? Já passou algumas pessoas, né, que a gente contabilizou e está nesse resultado, mas é um volume muito legal de alunos que a gente conseguiu ajudar, sim. Mas é um volume, quando a gente vê o valor total de faturamento dividido pelo número de alunos, é um valor bem expressivo. Sim. Então, se você quer entender mais sobre o Impacto Massivo e fazer a aplicação para o nosso programa, né? Porque é um programa onde a gente seleciona quem entra, tá? Não é simplesmente pagou, entrou. Eu vou deixar aqui o link embaixo aqui do vídeo e aí você pode clicar lá para saber mais sobre o programa e aplicar, preencher o formulário e aí o nosso time cuida de você. Isso aí. É isso? Então, vamos ficando por aqui e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Bora fazer acontecer.